Muito boa noite. Está decidido, o Governo vai mesmo encerrar o Instituto de Odivelas. No Conselho já muitas vozes se levantam contra esta decisão, nomeadamente através de uma petição pública que conta já com 4.000 assinaturas. Importa referir que o Instituto de Odivelas é um instituto, uma instituição de ensino centenária, fundada em 1900, uma referência no ensino da Grande Lisboa e do país, dependente do Estado-Maior do Exército e que alberga atualmente cerca de 300 alunas. O Exército ainda tentou contrariar esta posição do Governo, apresentando uma proposta alternativa ao encerramento. O Governo não ouviu e vai então fechar o Instituto e transformar o Colégio Militar de Lisboa num externato misto. É hoje o tema do nosso Poder Local, que conta hoje com a presença do Presidente da Associação de Estudantes do Instituto de Odivelas, Paulo Dias Pereira. Já muito obrigada pela sua presença. Conta também com, como já é habitual, com os nossos membros do painel. Aqui ao meu lado esquerdo, Carla Rosinhas, do PS, José de Barão das Neves, independente, e Miguel Chara Brasil, da Comissão Política do CDS de Odivelas. Estão todos aqui a convite pessoal, no entanto têm as suas cores partidárias e por isso mesmo aqui são-nos muito úteis em todos estes programas. Começo pelos 2 minutos habituais, a pedir a cada um dos meus comentadores habituais. Carla Rosinhas, o que é que de mais importante lhe merece esta semana? Obrigada. Antes de mais, boa noite a todos, boa noite aos colegas do painel, cumprimentar o Dr. Alexandre Dias Ferreira pela presença aqui entre nós, vai certamente enriquecer o nosso debate. Muito obrigado. Muitas coisas havia a dizer, certamente, até porque a atualidade neste momento é imensa. Fazer uma referência cultural, fazer uma referência ao nosso ator Diogo Morgado e ao seu exemplar desempenho na série norte-americana sobre a morte de Jesus Cristo, em que ele faz o papel de Jesus Cristo, que é formidável, para quem não teve a oportunidade de assistir, se tiver a oportunidade de o fazer, que o faça. E fazer esta referência porque, efetivamente, em Portugal há imensos talentos, nós muitas vezes não acreditamos neles, mas em Portugal há imensos talentos e nesta área da representação temos muito bons talentos. Já não é o primeiro ator português que vai lá para fora e que tem, de facto, grande sucesso. E, paralelamente a isto, fazer a referência que, infelizmente, atualmente em Portugal e este nosso governo não acredita na cultura, não aposta na cultura, está a desincentivar, inclusivamente, os apoios e os subsídios, quer ao cinema, quer ao teatro, e os nossos atores em Portugal estão neste momento condenados ao desemprego e condenados a uma situação muito precária. E é pena porque efetivamente temos muito bons talentos e é preciso verem os americanos, enfim, dar-lhes esse protagonismo. Era esta a minha referência. Muito bem, a TVL esta semana emitiu mesmo uma reportagem com diversos atores e portanto fazia-se referência exatamente a isso. José Barão das Neves, o que é que tem a dizer sobre os acontecimentos mais marcantes desta semana? 3 temas, de qualquer forma, cumprimentar também, um cumprimento especial ao nosso companheiro hoje de painel sobre o tema. Seja bem-vindo e espero que, e vai com certeza, poder-me ajudar num tema de qual eu desconheço algum dos assuntos. De qualquer forma, nesta fase, eu gostaria de falar aqui novamente, porque sou teimoso, como se costuma dizer, os portugueses dizem que sou teimoso como um burro, nas questões das pensões e das questões que há diferenciadas entre as pensões da Segurança Social e da Caixa Geral de Apresentações. Eu que há uns tempos fiz aqui uma afirmação que disseram que os números eram enganadores e tinha a ver com as pensões médias. Resolvi trazer hoje outro tipo de números e vou alimentá-los durante algumas semanas aqui. No caso do regime geral, o maior número de pensionistas situa-se em pensões entre os 254 euros e os 419 euros. No caso das reformas do Estado, da Caixa Geral de Apresentações, o maior número de aposentados situa-se entre os 1.001 euros e os 2.000 euros. Segundo ponto, para falar do Eurostat. Por imposição do Eurostat, o nosso déficit este ano
não foi aquele que eventualmente estávamos à espera, ou que pelo menos que o Governo estava à espera, e para isso contribuíram uma série de empresas. Como sabem, há uma regulamentação que diz que todas as empresas que 50% das suas receitas não cubram, que todas as suas receitas não cubram 50% dos seus custos, essas empresas obrigatoriamente fazem parte dos custos do Estado, e Portugal neste momento tem 46 empresas, e isso é que era importante realçar. Portanto, temos um longo caminho ainda a percorrer neste sentido. O último ponto tem a ver com o movimento do qual eu pertenço, é o movimento Odivelas no Coração, e realçar que no próximo sábado vamos estar numa série de superfícies em Odivelas. São cerca de 50 voluntários que, mais uma vez, vão colaborar, e vamos recolher alimentos para depois o distribuir a quem precisa. E, portanto, nós temos um lema que é: quem quiser participar, ajude-nos a ajudar quem precisa. Fica a proposta então de José Barão das Neves para amanhã. Miguel Seara Brasil, é a sua vez de nos dizer o que é que acha que de mais relevante teve esta semana. Olha, eu não ia começar pelo mais relevante desta semana, ia começar por algo que eu acho completamente incompreensível. Entramos no mês de Abril e continuamos sem saber se o Tribunal Constitucional vai aprovar ou não vai aprovar o orçamento. Porque realmente estamos a meio do ano, quase, praticamente, e é inconcebível, quer se concorda ou não com o orçamento, estarmos a meio do ano sem saber se o orçamento vai ser aprovado ou não vai ser aprovado. Pelos vistos ainda vai demorar mais algum tempo, segundo as portanto, notícias. acho que isso é uma perfeita vergonha, é a perversão total de tudo o que é as instituições a funcionar, não é? Seja qual for o governo, é indiferente. Acho que chegarmos a Abril e não termos uma decisão do Tribunal Constitucional sobre esta matéria é uma perfeita vergonha e é incompreensível a todos os níveis. Subscrevo. Pegando e também à parte cultural, porque uma rapariga que eu admiro muito pela sua perseverança e pelo trabalho que tem feito, a Joana Vasconcelos, abriu também mais uma exposição que vai com certeza bater os recordes todos de afluência ao Palácio da Ajuda, e com o seu trabalho vai conseguir ter mais visitantes no Palácio da Ajuda do que o Palácio da Ajuda se calhar já teve em toda a sua vida. E depois de ter sido a primeira mulher a expor em Versailles. E ter batido os recordes todos de Versailles também. E quando se diz que não há investimento em cultura, eu penso que a Joana Vasconcelos é daquelas pessoas que com a ambição que teve, conseguiu, sem grandes apoios, agora se calhar tem outros apoios porque já arranjou outro estatuto, mas sem grandes apoios. Eu lembro que ela teve que pedir uns subsídios e teve que pôr como artesã porque não havia a classificação para ela, e conseguiu chegar onde chegou. E portanto eu acho que as pessoas batalhando, acreditando, conseguem lá chegar. E portanto eu acho, e a nível de cinema e teatro somos capazes de ter uma grande surpresa e ter um dos maiores estúdios do mundo em Portugal dentro de pouco tempo. Será bom. No Algarve. Mas para além disso, para mim também ainda vai levar o Cacilheiro até Veneza. Vai. Acho que já, não sei se já partiu, mas vai. Pois, não sei. Momento de humor. Vamos então ao nosso tema central deste programa, o encerramento do Instituto de Odivelas, e uma decisão que, como todos devem saber, foi o resultado de um estudo que o Governo encomendou a uma equipa técnica liderada pelo ex-ministro da Educação, Marcelo Grilo, e que concluiu, nomeadamente, que as instituições de ensino militar, os estabelecimentos de ensino militar, apresentavam um déficit de cerca de 14,4 milhões de euros, que, por exemplo, uma aluna do Instituto de Odivelas, em média, gasta ao Estado 10.371 euros, e que um aluno no ensino público custa metade, cerca de 5.700 euros ao Estado. Portanto, estão em causa valores. Eu começo pelo meu convidado especial de hoje, Paulo Dias Pereira, como já referi, representa a Associação de Pais do Instituto de Odivelas. Antes de falarmos destes valores, queria perguntar-lhe se, em todo este processo, neste estudo que foi desencadeado ao longo de meses, se a Associação de Estudantes, a Associação de Pais, peço desculpa, foi ouvida em algum momento? Sim, a Associação de Pais foi ouvida no início do estudo que foi feito. Houve um inquérito
feito por técnicos desta comissão e portanto, dirigiram-se e falaram com a Associação de Pais e mesmo com a Associação das Antigas Alunas do Instituto de Odivelas. As perguntas que fizeram foram perguntas de enquadramento e nós tivemos a oportunidade de, no fundo, ajudar a que esta equipa entendesse, percebesse um pouco melhor a realidade desta escola. E a seu ver, entendeu? Não, de facto, no resultado que é produzido, nitidamente não entendeu. Não. Aliás, há uma coisa que eu gostava de dizer desde já, uma vez que se está a referir ao estudo do professor Marcelo Grilo, que nós respeitamos enquanto profissional nestas áreas, mas há uma coisa que tem que ser entendida. É que o próprio professor Marcelo Grilo, muito recentemente, em uma entrevista a um jornal, ele próprio dizia que este estudo era ainda um trabalho inicial, que carecia de uma implementação com cuidados ainda redobrados. Era uma questão delicada, toda a parte do internamento, do internato, toda a parte de internato feminino e masculino num só campus, são questões delicadas. Ele próprio dizia que a proposta, e citando aquilo que está escrito no jornal, o que elaborei foi apenas uma proposta para ser depois trabalhada, o relatório terá de ser sempre objeto de um estudo mais aprofundado por uma equipa com elementos do Exército e do Ministério da Defesa. E, portanto, o principal responsável deste estudo acaba por vir dizer algo que faz sentido, que é um estudo preliminar, carece ainda de trabalho aprofundado e não se pode fazer uma implementação com base apenas neste estudo. Porque, na verdade, este estudo, aquilo que nós percebemos hoje, e com certeza que esta equipa também percebe, é que tem números que não estão corretos e, portanto, de tomar-se uma decisão de encerramento de uma instituição... A que números é que se refere quando diz que não estão corretos? Vamos ver, claramente os números das contas do custo médio por aluno não está correto, não é? E não está correto logo à partida porque, para já estas contas não são fáceis de fazer, não é? O que é que se inclui neste custo médio por aluno? Existe um trabalho bastante interessante que foi feito pelo Tribunal de Contas em 2012, em que nesse trabalho do Tribunal de Contas é logo uma das primeiras notas que é dada, é que de facto é bastante difícil fazer as contas sobre o custo médio do aluno. E, portanto, o Tribunal de Contas adota uma metodologia, portanto, define qual é a metodologia que vai utilizar, excluindo logo à partida custos por exemplo, com investimento ou os custos relacionados com a alimentação. Portanto, há um conjunto de custos que são retirados. E, portanto, se queremos comparar coisas comparáveis, no limite, estes cálculos feitos por esta equipa técnica terão com certeza que seguir a mesma metodologia que foi seguida por outros estudos com os quais queremos comparar. Depreendo pelas suas palavras que acha que houve aqui uma precipitação do Governo, que este estudo não era suficiente para sustentar uma decisão desta índole? Não é. Neste estudo não é claramente suficiente. Aliás, o próprio, como dizia há pouco, o próprio principal responsável deste estudo diz que não é suficiente. Não é? E, portanto, haverá com certeza estudo aprofundado a fazer. Mas mais importante do que isto, do que o estudo que é feito, há que encarar que existem várias soluções para o mesmo problema. Na vida não há só uma solução para um problema e, portanto, aquilo que nós dizemos neste momento é que não foram consideradas outras soluções, nomeadamente soluções que foram apresentadas pelas associações, quer seja de pais, quer de antigos alunos, e até por um trabalho conjunto que foi feito entre a Associação de Pais do Instituto de Odivelas e a Associação de Pais do Colégio Militar. Mas nós apresentámos ao Sr. Ministro, enquanto Associação de Pais do Instituto de Odivelas, apresentámos ao Sr. Ministro em dezembro algumas soluções alternativas. De resto, o Exército também o fez. Sim, o próprio Exército também o fez, não é? E, portanto, quer dizer, confesso que não lhe sei dizer exatamente se foram apresentadas ao Sr. Ministro, quer dizer, consigo dizer que as nossas soluções foram apresentadas. E, portanto, essas soluções eram soluções alternativas, em que se investia na construção e na valorização e não se gastava dinheiro na destruição. Porque, com certeza, que mudar o Instituto de Odivelas também custa dinheiro. Se existirá uma transferência de alunos para o Colégio Militar, necessariamente terão que ser criadas condições no Colégio Militar para receber estas alunas. Eu aproveito já que fala nas condições. Recentemente, não foi há muito tempo, o Governo investiu algumas dezenas de milhares de euros no Instituto de Odivelas, na própria manutenção, no sistema de software, na remodelação de todo o sistema de software, nas câmaras, no sistema de videovigilância. Confirma-me isso? Nas camaratas, na limpeza do jardim, na conservação do próprio edifício, na melhoria das instalações sanitárias, casas de banho. Portanto, há um conjunto de manutenções que são necessárias fazer e que foram feitas recentemente. E, portanto, não faz muito sentido que de repente se tome uma decisão de gastar dinheiro dos contribuintes para construir um edifício de raiz
no Colégio Militar para receber as alunas. Aliás, eu devo dizer que não basta investir apenas na construção de um edifício para receber as alunas internas. Todas as restantes instalações e equipamentos do Colégio Militar vão ter que ser adaptados para receber também as alunas, porque no ginásio é preciso construir uns balneários para meninas. Nas instalações de equitação é necessário fazer há um conjunto de adaptações que com certeza vai custar muito dinheiro. E aquilo que nós levámos, e na altura, a proposta que levámos ao Sr. Ministro foi: por que não investir uma mesma quantidade, portanto, o mesmo valor, numa proposta que assentasse na valorização do Instituto de Odivelas, no crescimento do número de alunas e no desenvolvimento de outras iniciativas que já vos falarei, nomeadamente como o primeiro ciclo, como residências universitárias, como, no fundo, um aproveitamento de um conjunto de capacidade instalada que já existe no Instituto de Odivelas e, portanto, no fundo, investir igual valor num projeto que se calhar daria exatamente os mesmos benefícios aos contribuintes num período de tempo mais curto. E, portanto, é este contraponto que a nós, enquanto Associação de Pais, nos faz muita confusão, que não tenha sido estudado. Aliás, das várias soluções que nós apresentamos, não tivemos uma única questão colocada, o que significa que não houve verdadeiramente um interesse pelas soluções que foram apresentadas, nem um estudo. E é isso que nos faz bastante confusão. Que suscita muitas dúvidas nesta altura. Miguel Chaves Brasil, tem-se gasto muito dinheiro, gastou-se no Instituto de Odivelas, agora o Governo diz que se gasta muito dinheiro e que não vale a pena manter esta instituição em funcionamento em Odivelas. Estes números estarão corretos? Ou alguém anda a fazer mal as contas? Olha, eu começo por... Eu já, o programa passado, falei muito sobre o assunto e agora ia tocar noutra vertente. Eu começo por questionar o que é que são os custos. Eu não sei quais são, o que é que entendem por custo. Aliás, eu vou atrás. Eu começo por questionar o estudo que foi pedido ao Dr. Marçal Grilo. Porque o estudo que foi pedido ao Dr. Marçal Grilo não pergunta qual a solução para as 3 escolas militares. Não pergunta qual a melhor solução para o Instituto de Odivelas. Pede-lhe que faça um estudo para juntar as 3. E, portanto, o que o Dr. Marçal Grilo, no seu estudo, se limita a fazer, não é dar opinião se é juntar 3, mas não. Ele já vem com uma intenção premeditada de quando é solicitado o estudo. Ou seja, já há aqui uma intenção inquinada de dizer, vamos lá, eu só quero saber como é que vamos fechar. Portanto, este estudo serviu para a justificação? Não. Serviria. E está a servir mal. Porque se tivesse... O estudo como é feito, ou como é solicitado, não é? Como é que vamos juntar as 3, já suscita que a decisão está tomada. Portanto, eles agora não podem pegar no estudo para justificar o encerramento. Mas é o que estão a fazer. Pronto. Eu não sei se é o que estão a fazer, porque as razões para o encerramento do Instituto, as quais eu nunca as vi preto no branco. Esta questão dos números eu nunca as vi preto no branco. Eu não sei o que é que considera um custo, o que é que está imputado aos custos das 3 escolas militares. É natural que o Instituto de Odivelas, como internato, seja mais caro do que uma escola pública não militar. Isso é natural. Não sei se é ou se não é. Eu gostava de saber. Eu poderia discutir isso se me dessem os números e o que é que está. Essa é a questão. E o que é que... Como é que chegam àqueles números? Porque só dizer 10 mil euros é muito ou 5 mil euros é pouco, eu não sei. Não sei porque eu não sei o que é que eles estão a meter. Porque se calhar está ali um bocado da manutenção de uma peça que é património nacional. Pronto, então, mas o Estado, tirando ali o Instituto, vai deixar de fazer a conservação do monumento que é património nacional? Está lá. E vai ficar mais Está lá equipamento nesse estudo de material utilizado, por exemplo, nos pulos do Exército, que tem lá material de tropa militar? Estará. Eu pergunto. E depois ainda faço outra pergunta. O que é que sai mais caro? Acreditando no estudo. Um aluno formado por 10 mil euros e que venha a vingar na vida, porque ficou bem formado, ou um aluno que custe 5 mil euros e nunca venha dar nada na vida, porque ficou mal formado. E, portanto, queremos baixar o que está bom ou vamos nos preocupar em subir o que está mal?
Aliás, E, portanto, isto são duas políticas. E, portanto, eu tenho muita dificuldade em perceber isto. Há uma outra questão que é justificada pelo Secretário de Estado e pelo Ministro, que é uma coisa que ainda me faz mais confusão, do que eu já abordei aqui no outro, que é castas. Eu tenho uma certa dificuldade, porque eles dizem que são contra o ensino de castas. E eu tenho uma certa dificuldade em perceber o que é que entendem por castas. Se é racial, se é sexual, se é... O que é que é? O que é uma casta? Porque eu não consigo descobrir... Ou então é uma discriminação sexual, não é? Porque a única casta que eu vejo no Instituto de Odivelas é só por causa de serem raparigas. É uma discriminação agora, sexual. São contra isso. Mas eu acho que é democrático a nós, pais, termos possibilidade de escolher onde queremos meter os nossos filhos. Eu não sei se é certo que o ensino misto seja o melhor, ou se o separado é que é o melhor. O que eu sei é que eu posso ter, tenho que ter a liberdade de escolher aquilo que eu entendo que é melhor para os meus filhos. Mas só aqui um aspecto social que eu acho que é importante e que também é único. Esta escola é a única escola interna de meninas, de raparigas no país. E pergunto-lhe assim, se por acaso um pai, uma mãe que já esteja viúva, tiver 3 filhas em Portugal e tiver que ir trabalhar para o estrangeiro, ou tiver que ir trabalhar para o norte, ou que tiver dificuldades, não tem outra escola em Portugal, ou em missão diplomática, ou em missão empresarial, seja o que for, não tem outra escola que lhe possa dar apoio. Ou 2 miúdas que tenham ficado órfãos de pai e de mãe e que estejam a carga dos avós, que não tenham mobilidade suficiente para as ir pôr e levar à escola todos os dias. Não há outra escola como esta em Portugal. Há histórias como estas. Eu tenho familiares próximos que nestas circunstâncias. E a única escola que há em Portugal, sobretudo órfão de pai e mãe, que dá este apoio, é o Instituto de Odivelas, e portanto isto tem que ser tudo equacionado. Muito bem. Neste estudo, José Barão das Neves, de facto fala-se muito de números, e números que são até assustadores para o cidadão comum, quando se vê na comunicação social que o valor médio por cada aluno no Instituto de Odivelas é de 10.371 euros por ano. Assusta um bocadinho. Independentemente destes números estarem corretos ou não, deste estudo, acha que o estudo seria suficiente para se tomar uma decisão como o encerramento do Instituto? Bem, vai-me permitir que eu faça aqui algum enquadramento em relação àquilo que penso sobre este assunto. A primeira questão é para dizer que a técnica do estudo nós já a conhecemos. Não há ninguém nesta casa, nesta sala, aqui entre nós os 5, que não conheça a técnica do estudo. Mas de que técnica Utiliza-se é a técnica do estudo para dizer, quando eu quero tomar uma decisão, que é baseado no estudo. E, portanto, um estudo encomendado, está a querer dizer? Pode até nem ser encomendado, porque, repare, eu posso brilhar enquanto governante se me disserem que eu tenho um estudo que aponta para encerrar uma escola e depois ele toma uma posição e diz, mas a escola não vai encerrar. E aí ele diz que vai contra o estudo e, portanto, e faz um brilharete. Neste caso, o estudo é aproveitado para tomar uma decisão que devia ter sido, e que serve de almofada, e que devia ter sido comunicada porque é que a decisão é tomada. Essa é que é a grande questão. Nós chegámos a um sítio, e esta parte do enquadramento é importante, em que a decisão é dada por isso simplesmente como encerrada. Não há discussão, não há nada. Eu, enquanto cidadão de Odivelas, gostava de saber porque é que estão a encerrar o Instituto de Odivelas por diversos fatores. Não lhe bastam estas justificações. Quais justificações? Se me diz que uma aluna custa 10.000 euros e um aluno custa 5.000, eu digo-lhe que se calhar então vamos fazer o diferencial. Se calhar então aqui não é tão caro como isso. Quanto é que se paga um aluno para andar no ensino público? Quanto é que paga uma aluna para andar ali? Qual é a qualidade do ensino público? Qual é a qualidade do ensino ali? Era um critério que deveria ser tido em conta. Vamos continuar o enquadramento. O enquadramento tem que ser feito em termos de educação. Vamos ver onde é que o Instituto de Odivelas ficou em termos de rankings, sejam eles feitos, por exemplo, pela Universidade Nova, sejam eles feitos pela Católica de Porto. Repara onde é que o Instituto de Odivelas ficou em relação a tudo que são escolas públicas. Agora vamos ver, continuamos no enquadramento, que isso é que é importante, o que é que o Instituto de Odivelas oferece em relação, por exemplo, a uma escola normal. Vamos fazer esse enquadramento. Porque, como disse muito bem,
Nós não podemos comparar coisas que não são comparáveis. Isso é a mesma coisa que eu, no meu hobby futebolístico, comprar o Benfica com o Ponte Frialas, com o devido respeito ao Ponte Frialas. Não posso comparar. Mas há aqui outras questões que são importantes. A vertente histórica. Nós estamos a acabar com o Instituto de Odivelas, mas estamos a acabar com 3 instituições, não é só com o Instituto de Odivelas. Olha, o Colégio Militar, todas as pessoas que lá andaram, não veem com bons olhos que passa a ser uma instituição mista, porque sempre foi uma instituição só de rapazes. São as tradições. As chamadas tradições, chamados Mas não é só enquadramentos históricos. tradições. Portanto, Mas não é só- estamos a acabar com os pelos do exército que nunca tiveram a vertente de técnico ou profissional que agora lhe querem pôr. E estamos a encerrar o Instituto de Odivelas. Portanto, de uma cajadada só. Agora, estamos a falar de instituições que têm história. O Instituto de Odivelas vem de 1900, quer dizer, não começou há 10 anos. Não é como o município de Odivelas, quer dizer. E depois, há aqui uma questão que me faz confusão. Para terminar só esta questão, e na minha primeira fase sobre o enquadramento. Acho que me faz um bocadinho de impressão que haja forças políticas em Odivelas que não se tenham ainda pronunciado sobre isto. Não vi nenhuma posição da CDU, não vi nenhuma posição do Bloco de Esquerda, eu não vi, quer dizer, a Carla está-me a dizer que sim, um comunicado, mas eu não vi. Se há, eu desde já devo dizer que não vi. Não me chegou absolutamente nada. O que vi foi, de candidatas, vi um comunicado da Sandra Pereira. Não vi que foi tão depressa a fazer comunicados e a tomar posições a candidata da CDU, não vi nada sobre isto. Vi um comunicado da Câmara Municipal de Odivelas dizendo que chegaram a uma, e que são contra, que chegaram a uma reunião e que, pura e simplesmente, foi dado como fato consumado. E vi um comunicado do CDS-PPI contra a extinção do Instituto de Odivelas. E, portanto, era preciso perguntar também, para terminar a questão do enquadramento, se as pessoas em Odivelas veem com bons ou maus olhos o encerramento do Instituto. Ou se isso lhes causa, por outro lado, lhes causa amargos de boca. Pelos Alguns vistos, e outros não. dada esta petição pública, parece que não. Eu não vi nenhuma tem petição razão. pública. Tem razão. A Carla estava-me a dizer, eu não vi. Não, estava a confundir. Eu costumo fazer os trabalhos de casa, mas Não tem, não. podia ter eventualmente feito com a minha febre, podia-me ter assim passado. Tem a Sandra Pereira, não PSD, mas a candidata. A candidata, mas é O uma Bloco de força. Esquerda não tem também. E o parece PS que também não Verão tem. também tem. O O PS Carlos fez um comunicado, Zinhas. fez um comunicado a Comissão Política propriamente dita. Há o comunicado da Câmara e há um comunicado Por da... acaso também não encontrei. Também Mas não tenho um encontrei. comunicado da Não sei Câmara. na imprensa. Há um comunicado da Câmara. E há aqui uma questão que eu acho que, já que estamos a falar de forças políticas, que eu acho que não devemos deixar passar em claro. Que é o primeiro vereador a tomar Onde é que está uma posição publicado sobre isto. o comunicado do PS? Eu não vi. Eu não vi. Na imprensa não saiu. Não sei, eu tenho acesso a ele. Mas foi Não Não, podemos não, foi esquecer só o para vereador ouvir. Paulo Laido, que foi a primeira a pessoa imprensa não é enquanto lá vereador a tomar posição não sei. sobre o encerramento. Não, do isso era Instituto. importante saber. Este é o enquadramento que eu pretendia A Assembleia fazer. da Acho que República é é importante. importante. E depois podemos passar a discutir os outros pontos em relação a este assunto. Mas de qualquer forma, o PS. Muito tem uma bem. posição pública Carla na Câmara Rosinhas, Municipal. pergunto-lhe Não, o PS, desculpe lá, o PS tem o quê? Tem sempre uma posição pública e, portanto, naturalmente está vinculada àquilo que é determinado pela Câmara Municipal, que é... a Penso que não. Uma coisa é o PS, outra coisa é o Presidente da Câmara. Eu sei que vocês misturam tudo um bocado. Não estou a misturar. Não, claro que Eu disse está. há um comunicado do PS. Você é que está Não, a misturar. não, Uma coisa é a posição da não, Câmara. não, Uma coisa é uma Não posição é da a posição Câmara. da Câmara Municipal. Uma coisa é a Câmara do Municipal, Partido a Socialista. Esse Presidente da tem Câmara. posições diferentes. Outra coisa é o A senhora PS. Presidente fez ela própria uma posição pública, Sim. fez questão de publicar num Sim. jornal. Carlos Rosinhas, Claro, já que fala sim. disso, acha que a Câmara, na sua opinião, fez tudo o que podia neste processo? A Câmara está de mãos e pés atados nesta matéria, para já, porque nem sequer foi pedida nem achada no processo. Não foi chamada a intervir durante Nada, a feitura do nada, estudo? Nada. Absolutamente nada. A Câmara Municipal foi pura e simplesmente confrontada com uma decisão que é uma decisão final. E lamenta profundamente que assim tenha sido, não é? Até porque, e agora fazendo aqui também um enquadramento, nós estamos a falar de uma instituição, como disse, com 113 anos, não é? Que tem uma história muito importante, muito ligada ao território de Odivelas, não é? Porque esta história, a história do Instituto de Odivelas é importante para a instituição, mas também é importante para o território, para o Conselho, para a cidade de Odivelas. Não é? Nós não podemos nunca desligar esta questão. Quando falamos na extinção do Instituto de Odivelas e olhamos apenas e só para uma questão, para um critério objetivo de números, não é? Não podemos olhar dessa forma, na minha opinião.
É assim, não conheço efetivamente os números que estão em causa, ou melhor, o estudo efetivamente está em causa. Parece-me desde logo à partida que avaliar o custo de um aluno por números versus ensino público é desde logo muito pernicioso, porque aquilo que... Pouco rigoroso. Porque repare, pouco rigoroso, exatamente. A aluna do Instituto Odivelas, para além de ter uma carga horária muito maior, tem educação a nível musical, tem educação desportiva, que não é comparável com qualquer ensino, qualquer escola de ensino. E está regido pelo ensino militar, que é de resto um ensino mais e depois tem resultados, não é? Preciso, por isto mesmo, tem, para além das várias valências, que não é só o ensino curricular, não é? Vai muito para além do ensino curricular, saberá certamente explicar isto melhor do que eu, mas eu por acaso tenho amigas que têm as filhas no Instituto e portanto conheço essa realidade. Não é comparável de todo a nível das outras atividades que quiser chamar-lhe extracurriculares, não é comparável com aquilo que o ensino público oferece. Acha que há aqui uma lógica comercial à semelhança do que há nas escolas privadas e nas cooperativas? Não acho que seja uma realidade comercial. Parece-me que o que está aqui em causa é pura e simplesmente olhar para isto de uma forma numérica. Ou seja, o Ministério da Defesa está confrontado com uma necessidade de redução efetiva de despesa. Porque, no Orçamento de Estado, o Ministério da Defesa foi considerado um dos que mais despesista. E, portanto, tem que reduzir. Portanto, vamos à tabela de Excel. Basicamente. E a redução passa também numa das várias parcelas que estão lá na tabela de Excel, é a alienação de património, não é? E pura e simplesmente olhou-se e pensou-se, bom, temos 4 escolas, vamos reduzir para 3, o critério é este. Só que depois, se nós verdadeiramente esmiuçarmos esta matéria e pensarmos, para além do valor de aluno, que é aqui claramente pouco rigoroso, porque estamos a falar de realidades completamente diferentes, para além de que os pais que têm o filho no ensino público pagam de propinas irrisórios, não é? Enquanto que o pai que tem a filha no Instituto Odivelas paga mensalidades pesadas, não é? Mas que o faz porque obviamente tem depois o retorno na educação, que é muito mais completa. Pesadas e também sociais, não é? Exatamente. Também têm sociais. Também tem um apoio social, sim, mas os que conseguem fazê-lo, fazem-no certamente com muito esforço. Mas isso é importante só por causa das castas. Em função dos rendimentos. Não, quem tem que explicar é o Ministro. Mas fala em castas? Faz, uma das razões é para acabar é por causa das castas. Eu acho isso e por isso é que eu aviso sempre, quando se fala em que se paga, não é bem verdade porque aquilo tem apoio social em função do IRS. E, portanto, para não estigmatizar as castas só do Ministro... Acho isso lamentável. Mas deixe-me dizer aqui que... Só para concluir, relativamente a essa questão numérica, que é que está na base disto tudo, é que faz isto, olha-se para esta questão desta forma apenas e só de valor aluno, valor escola, não é? Só que depois nós sabemos que, aliás, e que a Associação de Pais falou nisto, obviamente, não é? Que paralelamente vai ter que ser construído um edifício, à partida já, no Colégio Militar, para albergar as meninas internas. Para além de toda a obra que terá que ser realizada. Portanto, isso não é quantificável, se calhar, ou melhor, isso é quantificável, mas não está quantificado. Se nós quantificarmos, se calhar versus ao valor que representa o custo do Instituto Odivelas, se calhar já não compensa, não é? Se pusermos isto nas balanças, não é? Para além disso, falou há pouco e bem, no investimento muito, muito recente que foi feito pelo Estado na remodelação, no melhoramento das condições. Esse custo também tem que ser quantificado. Está a ser usado, certamente, são obras provavelmente não foram para ser utilizadas em 5 anos, ou 10, ou 15, ou 20 anos. Portanto, também esse custo foi deitado para o lixo, não é? E depois há aqui uma outra questão, que é a questão que o Cristiano Brasil aflorou, que é a questão do património nacional. Histórico. O Instituto Odivelas é um património histórico e é o edifício propriamente, já não estou a falar do Instituto, o edifício onde está o Instituto Odivelas é património nacional. E provavelmente vai ficar fechado. Mas nós temos lá o túmulo do Dom Dinis. Exatamente. E estamos-nos a esquecer. E nós, quando perguntamos aqui, desculpe interromper, quando fazemos estas perguntas, há 2 ou 3 perguntas que nos afloram logo. Quais são os benefícios? Ou seja, quanto é que o contribuinte, quanto é que o Estado vai poupar com esta mudança? Não é? A segunda pergunta, desde logo, é: mas qual seria o custo por aluno, custo médio por aluno, que a tutela estaria disposta a pagar num ensino que é um ensino de facto diferente, não é? Talvez os 5.700... Os 5.700 é o custo médio em Portugal. Quer dizer, nós temos o Tribunal de Contas, neste relatório, que está publicado na internet, qualquer pessoa pode ver, custo médio por aluno, na página 56,
os custos médios começam em 1.800 euros para uma escola da Serra das Minas e acabam em 40, o mais barato são 1.800 euros e a escola mais cara é a Escola de Música do Conservatório Nacional, que custa 46.000 euros por aluno. E, portanto, não se podem comparar coisas que não são comparáveis. Quer dizer, a Escola da Paen custa 8.000 euros, 8.700 euros por aluno. Mas a pergunta que se faz é, estes números estão bem ou estão mal? A Escola Agrícola está a fazer. Exatamente, a Escola Agrícola da Paen. Agora, este custo médio está bem ou está mal? Quer dizer, isto é que é preciso saber. Qual é o custo médio que seria normal e qual é o retorno que dá um aluno formado na Escola Agrícola da Paen e que dá no Instituto de Odivelas? Mas aqui a educação não pode ser vista assim. A educação de um povo não pode ser vista nesse fator numérico. Em função da proposta de valor daquilo que é o projeto curricular. Não temos escola pública. Exatamente. Pelo menos há consenso aqui nesta mesa. A mesa. Carla dizia que nós temos nesta escola umas atividades extracurriculares diversas. Eu vou dizer algumas, não é? Classe especial de ginástica. É uma classe que representa a escola, que representa Odivelas, que representa o país em competições internacionais. Nós temos esgrima, nós temos atletismo, nós temos equitação, nós temos uma piscina para natação, nós temos Ordem Unida, portanto, também é muito importante, as pessoas às vezes podem não perceber, mas a Ordem Unida é algo muito importante naquilo que tem a ver com o papel, na coordenação das próprias pessoas, na coordenação motora, mas também na coordenação de um grupo. É uma atividade que desenvolve um espírito de grupo entre as alunas. E, portanto, há aqui um conjunto de situações que têm que ser vistas face a este custo. Então, a pergunta que nós faríamos era, quais são os benefícios? O que é que o Estado vai ganhar com esta integração? Depois, qual era o custo médio, portanto, não havendo integração, não havendo esta mudança, qual era o custo médio que a tutela acharia normal para uma escola com esta qualidade, com esta proposta de valor, com estas características? Com certeza em 1.800 euros não será, 46.000 euros também não, 8.000 euros será que faz sentido? Quer dizer, é preciso saber qual é a resposta a esta pergunta. E nós o Estado nem tentou reduzir os custos no Instituto de Odivelas, não é? Optou logo por encerrar. Nós, para reduzirmos o custo médio por aluno, temos duas vertentes. Uma delas, naturalmente, o aumento das receitas e outra delas, a redução dos custos. Era sobre isso mesmo que constava a proposta. A nossa proposta tinha estes vetores. Nós encontramos aqui um conjunto de vetores, um deles pelo aumento das receitas, e, portanto, o aumento das receitas nós conseguiríamos muito facilmente, e é muito fácil, garanto-vos, porque com esta instabilidade toda, mesmo assim, existem mais de 100 pré-candidaturas de novas alunas ao Instituto de Odivelas neste momento. E isto sem qualquer promoção. A pergunta que a Associação de Pais faz é, e se houvesse promoção? E se fosse dito aos portugueses que esta escola também é para civis, que esta escola tem esta proposta de valor, este projeto curricular, mesmo, portanto, como eu dizia, sem qualquer promoção... E que não é só internato. E que não é só internato, também é externato. E, portanto, mesmo só sem qualquer promoção ou divulgação das valências desta escola, existem, como vos dizia, mais de 100 pré-candidaturas neste momento. E, portanto, esta era a vertente do aumento da receita. Mas existe também uma vertente da redução dos custos. E esta redução dos custos podia ser feita, como é lógico, nós concordamos que há alguma mudança a ser feita, que há sinergias que podem ser alcançadas nestas três escolas, é possível haver serviços comuns partilhados, é possível que haja um corpo docente comum destas três escolas, tenha mobilidade com horários completos para os professores entre as três escolas. É possível, nós estimamos uma redução de custos de cerca de 20%, se bem que com 10% já era possível ter resultados económicos positivos. Eu também gostava de vos dizer o seguinte, nunca ninguém pediu a estas escolas que dessem resultados económicos positivos. Aquilo que pediram a estas escolas foram coisas diferentes, mas se pedirem a estas três escolas para darem resultados económicos possíveis, também é possível, muito facilmente. Bastando, como vos dizia, a capacidade instalada do Instituto de Odivelas é de cerca de 450 alunas, sem alterações estruturais. Aliás, se forem externas até tem capacidade para mais. Mas com uma pequena campanha, através até de uma campanha que as próprias alunas poderiam fazer, trazer novas alunas, elas próprias, e dos próprios pais trazerem também os seus amigos a visitar a escola, eu garanto que se visitarem a escola, muitos dos pais vão levar para lá as suas filhas, não há dúvida nenhuma, porque a escola cativa as alunas e cativa os pais. Mas esta era uma da linha do aumento das receitas. A outra linha era, por exemplo, a instalação do primeiro ciclo. Toda a gente sabe que o primeiro ciclo é algo que, em termos de modelo de negócio, é muito atrativo, porque tem um professor, uma sala de aulas e 20 alunos. E, portanto, só o facto de não existir primeiro ciclo nestas escolas já é um custo que nós, portugueses, estamos a suportar. Porque, se existisse, haveria, com certeza, um retorno positivo. Uma outra iniciativa seria também a instalação de residências universitárias. Estas alunas que saem destas escolas, assim como os alunos que saem do colégio militar e que vão para as universidades,
têm de ficar instaladas em algum sítio, se não forem de Lisboa, e portanto vão ter que pagar uma renda para estarem num apartamento ou num quarto perto da sua faculdade. Bem, mas Odivelas tem um metro ali tão perto e, portanto, não há razão nenhuma para que estas alunas não possam residir no Instituto de Odivelas, ocupando um dos 20 quartos que estão disponíveis já para isso. E, portanto, como pagamento de uma propina, aumentaria as receitas, mas também diminuiria os custos. Porquê? Porque ao mesmo tempo que estas alunas residem nesta residência universitária, elas têm também serviços que prestam à própria Instituto. E, portanto, servindo de monitoras durante a noite, já é possível não ter tantas monitoras, portanto, contratadas. Ou seja, há aqui um conjunto de iniciativas que se podem muito facilmente implementar. E essas iniciativas constavam da proposta da Associação de Pais ao Governo para evitar o encerramento? Nós apresentámos iniciativas com vários vetores. O vetor mais importante que nós na altura apresentámos seria conseguir que toda esta comunidade, pais, professores, direção, alunas, não estivessem contra algo que quer ser implementado à força, que é a destruição do Instituto. E, portanto, se eliminássemos a destruição do Instituto, conseguiríamos colocar as pessoas a favor de uma mudança, que é necessário, como é lógico, eu concordo que é necessário fazer uma gestão mais eficaz destes estabelecimentos. E isso é possível, de uma forma muito simples. A primeira coisa a fazer é colocar toda uma comunidade a favor destas mudanças. E, portanto, a seguir, implementar iniciativas, quer seja de aumento da receita, como vos dizia, é simples, com as capacidades que estão instaladas, é muito simples aumentar o número de alunos, e também reduzir os custos, através de serviços partilhados, corpo docente partilhado. Era possível. Paulo Dias Pereira, antes de passar a palavra ao Miguel Chara Brasil, queria colocar-lhe uma pergunta que é uma curiosidade minha na pesquisa que fiz sobre este tema. Este estudo foi apresentado ao Governo, portanto, em maio, foi do conhecimento do Governo em maio do ano passado. O resultado do estudo, aliás. Em agosto, no final do ano letivo passado, em agosto, o diretor, o coronel José Bernardino Serra, do Instituto de Odivelas, transmitiu uma mensagem publicamente a toda a comunidade escolar sobre um futuro promissor que esperava para o Instituto de Odivelas. Eu pergunto, o diretor já não saberia deste estudo? Com certeza saberia. Bem, essa pergunta terá que ser endereçada a ele, no entanto. É uma curiosidade minha saber a sua opinião. A atuação que o Sr. Coronel Serra tem feito e toda a sua direção tem sido uma atuação sempre a pensar no crescimento e no futuro. Porque ele próprio, depois de se inteirar da realidade da escola, percebe o grande potencial que ali está. E, portanto, todas as iniciativas que a direção e o Sr. Coronel José Bernardino Serra, em particular, têm desenvolvido, têm sido sempre pensando no crescimento da escola e no aproveitamento destas potencialidades. Aliás, eu acredito que este estudo tivesse sido do conhecimento, mas o Sr. Coronel Serra tem que seguir as instruções que lhe são dadas pelas suas chefias. Acha que poderia também ser uma forma de pressão para tentar que... Acredito que tenha genuinamente a ver com o aproveitamento que um homem que tem feito um excelente trabalho à frente deste Instituto olhou e percebeu que o potencial estava ali. E, portanto, não tendo recebido nenhuma orientação contrária, pois claro que aquilo que haveria que fazer era seguir em frente e apostar no crescimento daquela escola e aproveitar o seu potencial. E, aliás, este estudo Eu queria só dar mais chega. O Sr. Coronel José Serra está ali numa posição... delicada. Não. Ele está ali como comandante. Ele está ali numa posição de comandante. Isto, em termos militares, quer dizer muito. E, portanto, em termos de comandante, ele tem que proteger as suas tropas de substituição, e portanto é esse o trabalho que ele tem feito. E na sua opinião, Brasil, quando o Coronel transmitiu esta mensagem em agosto do ano passado, a intenção era mesmo essa, era defender o seu Instituto? Eu tive essa informação ainda um bocadinho mais cedo do que agosto, eu tive para aí em junho. Era defender, e aliás tem visto pelas posições e pelo trabalho que ele tem desenvolvido, que é defensor acérrimo de abertura de trabalho. Aliás, a própria abertura que o Coronel imprimiu no Mosteiro de Odivelas, no Instituto Mosteiro de Odivelas, desde que lá está, contrasta de dia para a noite. Quer dizer, eu nem quero acreditar que isto seja, como se costuma dizer, a cura antes da morte. Aquilo estava morto, aquilo parecia um bunker. E de repente, fechado à sociedade, não é? E de repente explodiu, não é? E agora eu não posso crer que isto seja as melhoras antes da morte. Nem faz sentido, após um trabalho destes que tem sido feito por esta direção, sim, ver um encerramento. Não faz sentido, é injusto. Aquele instituto vivia de costas para a sociedade. Mas, Brasil,
Acha que com este encerramento poderá estar a destruir-se completamente o modelo do ensino militar em Portugal? Eu vou fazer uma emenda à forma como você introduziu o programa. Eu não aceito que vai mesmo fechar aquela frase que vai encerrar. Vai mesmo encerrar. É a decisão do governo. Isso é a decisão, mas ele não vai de todo encerrar. Ele não pode de todo encerrar. Vai transferir-se para o colégio militar. Eu só estou a emendar, entre O que está a aspas, dizer é que não vai acontecer. é porque nós não podemos estar a aceitar que vai mesmo encerrar, e não podemos estar a pensar a mensagem. Isso estamos a ajudar o Governo. O Governo tem um discurso muito fácil nisto tudo. Portugueses, vamos poupar dinheiro, juntamos 3 escolas numa e está feito. Mas quanto? Não precisa dizer, porque os portugueses só ouvem, juntamos 3 escolas numa, automaticamente pensam, juntam 3 escolas numa, poupa-se dinheiro e está feito. E portanto nós ao dizermos, capacidade instalada. e nós ao dizermos vai mesmo fechar, vai fechar, estamos a aceitar de mão beijada que a decisão está tomada e não há nada a fazer. E há tudo a fazer. Não, há uma decisão no governo, agora resta saber se há a volta a dar-lhe. Pronto, portanto, há a decisão de fechar, mas uma coisa é, há a decisão de fechar, outra é dizer, vai fechar. Mas que não se e eu sabe não aceito dizer da minha... Eu não aceito dizer, eu não posso aceitar partir da premissa que... É o ano letivo? Deixe-me interromper e dizer-lhe uma coisa. Dizer aos portugueses, efetivamente, que vamos reduzir instituições, os portugueses gostam, mas depois já não gostam. Quando é deles já não gostam também. Não é isso? Mas também é. Se falarmos que essa redução certamente implicará que vá para o despedimento um conjunto de pessoal docente. Também vai. E não sei se vai. E não sei se vai. Será que vai? Será que os militares que estão no quadro vão? E os professores? Então, mas o que é que E os militares? o que é que faz? Pronto. O que é que faz a tantos funcionários? Mas não sei se vão. Segundo o Secretário de Estado, não vai ninguém para o desemprego. Mas a questão que está Segundo o aqui... Secretário de Estado, não vai Mas, ninguém ó Carla, a questão que está aqui... Serão todos transferidos verão para o colégio militar? Segundo o Secretário A questão que está aqui é desmistificar a questão que foi o que ele disse. juntar 3 poupa-se dinheiro. Não poupa. Não poupa! Não poupa! Eu gostava que, Não é? só, se me permite, quanto é que custa o Instituto de Odivelas ao Estado? A ver, esses dados nós não os temos. O que nós temos é uma coisa... Mas de uma forma aproximada. Não há. Porque eu depois queria fazer aqui um conjunto de sugestões ao Ministro da Defesa, nem que podia poupar dinheiro. Imaginem que estas alunas que saem do Instituto, imaginemos que o Instituto fecha e que estas alunas saem daquela escola e vão para uma escola pública. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que os pais nesta escola pagavam os seus estudos de 3 formas. Com os seus impostos, com uma propina, ou uma propina enquanto alunas externas, e se forem alunas externas com uma propina adicional. Portanto, pagam 3 vezes. Se estas alunas forem transferidas para uma escola pública, o que é que os pais vão pagar? Apenas com os seus impostos. É normal que elas vão para uma escola pública? Não. Porque se os pais já hoje em dia pagam uma propina, provavelmente irão colocá-las numa escola privada. O que é que vai acontecer se for para uma escola privada e essa escola tenha acordo de parceria com o Estado? O Estado vai pagar 82 mil euros por turma. Ou seja, enquanto elas estiverem, enquanto alunas do Instituto delas, os pais pagam com os seus impostos e com as propinas. Se elas saírem dali e foram para uma instituição privada, os pais vão pagar as suas propinas e o Estado ainda vai pagar 82 mil euros por turma. Se for uma escola pública, vai haver um custo de 5 mil euros por aluno, que é aquilo que o Estado paga em termos médios, consoante diz aqui. Portanto, estão a ver, há aqui um conjunto de variáveis que nos indicam, não sabemos se é assim ou não, logo à partida, que poderá não haver de facto uma redução de custos. Mais o custo de investimento que não foi anunciado. Mais o custo de manter o património que também não foi anunciado. Portanto, há logo aqui 3 conjuntos de razões para dizer, se calhar não é mais Está barato. a falar em fatores financeiros. Só fatores financeiros. Só fatores financeiros. Já não falo no porque depois há uma série de custos, há uma série de custos associados aí. Há uma série de custos associados aí. Claro. Mas eu, se me permitisse, achava que acho que o Ministro da Defesa devia de pensar no Governo. Havia uma forma de ele recuperar rapidamente. Nas próximas eleições, os partidos políticos recebiam só 50% da subvenção que recebem quando vão a eleições. Já assinaste a petição? Isso era uma forma, Isso era uma forma que, inclusivamente, eu já defendo há muitos anos, e que o Miguel Cheira Brasileiro esta semana se pronunciou sobre ela, era uma forma de pouparem dinheiro. Outra forma de pouparem dinheiro é quando eu todos os dias de manhã subo a calçada de Carris e vejo coronéis, generais, isto e aquilo, vai tudo de carro do Exército. Tudo de carro pagos por nós. Eu vou para o meu emprego no meu carro.
E, portanto, esses senhores deviam ir para o emprego no carro deles. Não são só os Ponto. elementos do Desculpe, exército. mas para- esses são os visíveis. Existem também agora, Há outros felizmente, visíveis. Mas há outros olha, invisíveis, mas só com as deixa-me- escolas, deixa-me- com os meninos. Deixa-me só dar-te uma chega aí. Depois, talvez a gente também pudesse devolver um submarino. Aquilo dá para pagar os custos da educação durante uma série de anos. E, portanto, talvez fosse bom Há tantas que o São razões Ministério para da se Defesa cortar em Portugal. não cortasse, estamos a falar neste momento em relação à defesa. E, portanto, havia aqui já 3 que me ocorreram agora. Agora, acho que é importante que as pessoas em casa saibam quanto é que uma pessoa que não sendo militar, sendo civil, paga para pôr uma menina no instituto. 450 euros Se for externo. externo e Sim, 681 o máximo. se for interno. O máximo. Se for interno. Sim, máximo valor. Não, mas é, Estamos a mas é falar- como... não, mas isto estamos a falar de civis. Os civis Se for- pagam esses valores. Exatamente, se for militar, está aliado ao rendimento. rendimento. Rendimento esse que, de um modo geral, pagam cerca de 50% do seu rendimento. Pelo aquilo que me foi dado ver hoje, em termos no Instituto de Odivelas, no site, uma pessoa que tenha, por exemplo, um rendimento de 1000 euros, per capita paga 500 euros de propina. E já Eu posso agora, acabar a minha Fábio Pereira, intervenção, há não? mais alunas filhas de militares ou há mais alunas Cerca de civis? 50%, não é? São 50%. 47%, 48%. Portanto, esta escola já é muito procurada não só por filhos de militares, mas também por filhos de civis. Filhos de civis que sabem exatamente onde é que estão a colocar as suas filhas, qual é o modelo que aquela escola tem, qual é a proposta de valor, qual é o projeto curricular. E que escolhem E que a os escola, escolhem, evidentemente, e que com os as escolhem de forma características. livre. Portanto, não há aqui nenhum dogma de género, portanto, há uma escolha, há um modelo de mercado e há uma escolha desse modelo. Não há nenhuma dogma de casta, porque existem filhas desde oficiais a sargentos, a praças, existem filhos de todas as pessoas de qualquer condição. E, portanto, não há aqui nenhum dogma. Existe uma proposta de mercado, uma proposta curricular, existe um modelo que é escolhido livremente pelos pais e pelas alunas. Porque uma coisa interessante, neste tipo de escolas, as alunas e os alunos que lá andam gostam verdadeiramente daquela escola. Porque é impossível frequentar uma escola destas, com todas as características que estas escolas têm e com todas as exigências que estas escolas têm, é impossível frequentá-las se de facto não se gostar daquilo que... E as alunas tencionam manifestar-se de alguma forma publicamente? Olha, nós, ainda bem que pergunta pelas alunas, de facto, nós temos tentado ao máximo proteger as alunas desta instabilidade. O que é um facto é que há mais de um ano que as alunas andam com esta instabilidade. E isto vai ter, com certeza, reflexo até no aproveitamento. Portanto, Claro. se existem algumas iniciativas que elas venham a tomar, existe muita vontade de tomar iniciativas. Nós, pais, temos tentado mantê-las um pouco afastadas desta realidade, para ver se também conseguimos transmitir-lhes alguma estabilidade naquilo que são os seus estudos. Até porque agora estão a começar o E está terceiro numa idade período complicada. Né? e é complicado. Deixa-me acabar a minha intervenção. Deixo, claro. Pronto, é que eu fiquei a um quarto, A culpa foi minha. a um terço, a um quarto. Eu estou... E eu estava a dizer uma coisa que eu acho que é importante. Acho que nós não podemos aceitar a história de que vai encerrar. Fechar. Não, a decisão foi tomada. Ou uma pré-decisão foi tomada, mas eu Foi recuso, comunicada. foi comunicada, mas eu recuso-me a aceitar. Anunciada, não foi Eu publicada. recuso-me a aceitar que o Ministério vai encerrar. E portanto não aceito. E portanto luto e vou lutar. E quando a Carla há bocado dizia que a Câmara está de mãos atadas, não está. A Câmara nunca pode estar de mãos atadas numa questão destas. Então o que é que acha que a Câmara ainda poderá fazer Ouça, nesta situação? eu vejo tantas câmaras, tantos presidentes de Câmara que se manifestam contra decisões do Governo de tal forma evidente que toda a gente nota, não percebo como é que a Câmara de Odivelas não se manifesta dessa mesma forma. E, portanto, acho que a Câmara pode fazer muito mais. Aliás, eu há bocado estava a dizer que o Partido Socialista, eu não vi nenhum comunicado do Partido Socialista e isso era importante perceber. Mas, É importante perceber, e eu sei porque é que estou a dizer isto, porque mesmo na Assembleia da República o discurso não tem sido muito coerente e, portanto, eu gostava de saber qual era o discurso do Partido Socialista oficial sobre esta matéria. De qualquer forma, Miguel, eu não sendo eu defensor do Partido Eu agora- Socialista, deixa-me só dizer aqui uma parte. O Partido Socialista esteve com os seus elementos na vigília que foi feita. Eu volto a repetir, Eu vi Já lá. que esse eu disse volto a que repetir, emitiu um eu comunicado. não vi nenhum comunicado do Partido Socialista. Isso é outra coisa. Interessava-me Agora eu saber, vi lá- qual é a posição do Partido menos três Socialista. vereadores do Eu também vi Partido lá do PC. 3 vezes. Eu também vi lá do PC. Olha, eu não vi. Pronto, mas eu também vi lá do PC. Estiveram lá os do PC. Não vi. Pronto, mas uma coisa é a posição que podem ter lá e aparecer para ficar bem na fotografia. Outra coisa é os factos para depois na Assembleia da República também joga. E, portanto, eu sei qual é a posição de ambiguidade dos e de outros na Assembleia da República e, portanto, é que eu acho que era bom que os partidos
em Odivelas fizessem Se todos unissem. uma força Se para, que isto, unissem. para forçar mais o governo. Aliás, eu estou a atacar até um ministro que é de um governo que é suportado pelo CDS e de um secretário de Estado que é do CDS. Ah, é? É, e portanto, se quer dizer, quando tu vês em Odivelas do quadro político que as pessoas que mais batalham sou praticamente eu e o CDS, não é? Estamos a atacar o secretário de Estado que até é do CDS. E vejo os outros todos a subir para o lado. Isso não é verdade. Ah, é? Diz respeito, deixa-me dizer isto. No que diz respeito ao Partido Socialista, não chegou nenhum E à comunicado. sua Presidente. E quando você disse, desculpe lá, a Câmara está de pernas atadas, eu não aceito. Não está. Não está nada. Não pode estar de pernas atadas como a decisão não está pode tomada. muito fazer aquilo que está a fazer, que é a sua Presidente tomou posição pública, fez publicar essa posição, a Câmara já fez aprovar um voto que vai ser de repúdio total sobre esta decisão, Sim, que vai ok. ser comunicada e que já deve ter sido comunicado aos órgãos, designadamente ao Ministro da Defesa e ao Secretário de Estado que tem a pasta, não é? Assim, naturalmente que, do ponto de vista do protesto, a Câmara está a fazer o que pode. Miguel Quando- Sá, Vai- mas o que é que será a que a Câmara Câmara vai poderia meter alguma fazer? providência cautelar Quando contra eu isto? digo, mas qual providência cautelar? Só se for uma ação pública. Por que não? Qual é a legitimidade? Toda, porque o Instituto Odivelas está agregado ao nome do Instituto Mas isso o CDS também pode fazer, o Odivelas. Chara Brasil também pode fazer, todos nós podemos fazer. A Câmara, quem é que representa o Conselho? Espera aí. Desculpe lá, quem é que representa o Conselho? É os partidos ou é a Câmara? Miguel, estamos Desculpe a lá. transferir a responsabilidade de quem não a tem. Não, a responsabilidade de defender o Conselho é toda da Câmara. A Câmara Municipal A tem responsabilidade desta matéria. A responsabilidade de defender o Conselho é da Isto- Câmara. O Conselho tem razão. Pois é, Exatamente. verdade, e é isso que a Câmara está a fazer. Não, então, portanto, a responsabilidade de ter uma providência cautelar é da Câmara e não é do CDS. Miguel, Ou a Câmara não quer. Estamos a falar do Instituto. Mas ambos podem propor uma providência cautelar. Toda a tanto gente Câmara pode. Quem como tem a os responsabilidade de Uma ação proteger pública. Todos nós Odivelas Eu compreendo. é a Câmara Municipal. Foram eleitos para proteger o Conselho. Já houve alguma posição E portanto, municipal. não é? Quem tem, em primeiro lugar, que interpor uma providência cautelar é a Câmara. E eu digo porquê. Na sua Eu digo opinião, porquê. Porque nós aqui. A Câmara Eu acho não lamentável que toma está a ser- esta. Espera só- Dizer-lhe uma espera coisa, só um acho minuto. lamentável que aquilo que o Sara Brasil está a dizer aqui neste momento. É salutar, faz parte da discussão. Acho Faz parte da lamentável porque é discussão. E há assim, perguntas que estamos as a pessoas subverter- têm lá em Estamos, de casa. facto, a subverter aqui o que é a realidade e os factos. Nós estamos a falar de um instituto e de uma instituição e de um edificado que são da responsabilidade e da gestão do Ministério da Defesa. E o Ministério da Defesa tomou esta decisão de forma absolutamente unilateral, sem falar Com ninguém. sem falar com ninguém, designadamente com o município de Odivelas. Sim. O município de Odivelas, quando eu disse que estava, e a Câmara, neste caso a Câmara Municipal de Odivelas, quando eu disse que estava de pés e mãos atadas, está do ponto de vista institucional. Do ponto de vista institucional, a Câmara aqui é um mero espectador, não pode fazer nada. Agora, a Câmara faz aquilo que pode. O que é que pode fazer? Pode manifestar-se contra, que é o que está a fazer. Mero A Presidente espectador, já se por amor manifestou de Deus. contra. Por amor de Deus. É como eu Mero sou. espectador, a Câmara. Mas ela é como nós Isso é que era somos bom. Claro que é. Mas isso é que era bom. Mas a para quê? Câmara, mero espectador, numa Com atitude. certeza, estamos a falar do Ministério da Defesa que não A Câmara é o interveniente. Mas pegando aqui na dúvida de Miguel Sara Brasil, porque é que a Câmara não assume a responsabilidade de interpor aqui uma providência cautelar? É uma questão a ponderar, mas é assim, repara uma coisa, previdência cautelar é que isto é, e nós agora, eu sou jurista e portanto aqui vou ter que falar, é assim, nós falamos muito de, não sei o quê, interpõe-se previdências cautelares por tudo e mais alguma coisa São assim. mecanismos São mecanismos de defesa. que existem de defesa, mas que têm que ter a sua sustentabilidade, têm que ter a sua legitimidade. É assim, teríamos que pensar bem se a Câmara Municipal de Odivelas teria aqui uma possibilidade legítima para interpor uma providência cautelar da decisão. Se calhar, nós, cidadãos, podemos fazê-lo na chamada ação popular, não é? De nos manifestarmos e de interpormos uma providência da decisão do Mas a Câmara não. Agora, a Câmara Municipal não sei se terá a legitimidade para o fazer. Eu faço digo uma já pergunta. sinceramente. Eu faço aqui uma pergunta. Neste estudo que o Governo diz que vai custar, que aquilo custa muito dinheiro, não é? Porque o Governo diz que isto custa muito dinheiro, sustenta isto 14,4. numa questão de... Aliás, ainda sustenta numa coisa ainda mais caricata que eu já lá vou. Mas que é o custo financeiro. Qual é o custo financeiro que tem para o município de Odivelas a saída do Instituto?
Quanto é que Odivelas perde? Quanto é que perdem os comerciantes de Odivelas? Perde imenso. Quanto é que perde o comércio? O que Quanto é eu que queria falar perde é de tudo. o valor Perde da tudo. marca Odivelas? Oh, O Miguel, valor da marca quando eu há Odivelas sem lá pouco estar falava- agregado do Instituto. Oh, Miguel, Isso quando eu também é há pouco- contabilizado ou faço não? justiça, quando eu há pouco falava que o Instituto, a sede do Instituto também estava ligado ao território e era Está muito e era mais do que o importante do ponto de território, vista está territorial, extraterritório. do Conselho de Estado. Nós estamos a falar, Está muito acima do território o Instituto. Para além da importância da instituição e para a instituição e para as alunas e para os seus pais, para além disso, dessa questão concreta Sim, da instituição, tem tudo isso, estamos a isso é falar um ativo do o que é que isto Conselho. representa do ponto de vista social, económico e cultural para Claro. a Câmara de Odivelas e Para os para a comerciantes, Câmara. nomeadamente. Claro, isto tem olhar valor. para os Não nomes. tenho dúvidas Isto sobre tem valor. isto. E a Câmara Municipal está consciente disso. Aliás, o comunicado que foi feito pela Câmara Municipal tem essa referência em concreto. Mas não basta, tem que agir mais, tem que ir mais longe. Miguel Mas eu Salles, queria dizer Dona outro Agostinho, agora argumento, gostava de ouvir só a um outro opinião. argumento que eu não disse que é caricato sobre a questão porque é que querem fechar o Instituto de Odivelas. Chegam ali e dizem assim, porque o Instituto de Odivelas não está a dar alunas para as escolas superiores militares. Não é essa a sua função. Epá, mas a função, mas é que isto é caricato. Porque vejam uma coisa, quando o Instituto de Odivelas abriu, e até há poucos anos, as mulheres nem iam à tropa. Exatamente. E, portanto, este é mais um argumento caricato, porque o Instituto de Odivelas nunca teve, como as outras escolas militares, não é só as três, nunca tiveram como função, nem como objetivo, preparar alunos para ingressarem nas escolas superiores militares. Eu E, diria portanto, também, não é? não é? Se a oferta for atrativa para esses alunos seguirem a carreira militar... Mas tanto podem ir para lá como para outra. Agora, o objetivo não é... E como formação... Claro, mas o objetivo não é preparar 3, 10, 50, 100 por ano para irem para os estudos superiores militares, não é? De qualquer forma, este modelo tem características evidentes e é até E o não Instituto queria está dar muito bem colocado no ranking, outra chega, nacional. só mais uma chega. Sabe que para além da educação, esta escola dá formação. Ou formação e educação, eu tenho uma certa dificuldade em distinguir a formação da educação e a educação da formação. Mas uma atitude que eu acho bizarra é, quando foi comunicada esta decisão a semana passada, ou há 10 dias, ter-se feito uma conferência de imprensa e depois ter feito reuniões com as associações, com a Câmara Municipal, com a Sra. Presidente da Câmara, depois de uma conferência de imprensa. Eu acho que isto anda tudo doido. Porque primeiro fazia as reuniões. Aliás, eu digo mesmo, se eu tivesse ido à reunião e se soubesse o que era o assunto, eu tinha-me vindo embora. Porque acho uma falta de consideração total. Primeiro faz-se as reuniões e comunica-se a decisão. E depois faz-se a conferência de imprensa. E posso lhe dizer mais. Se o Sr. Ministro da Defesa e se o Sr. Secretário de Estado da Defesa tivessem andado numa destas escolas, não tinham tido este comportamento. E se esta Tinham aprendido escola, regras, e se esta está a ver? escola fosse em Lisboa, no centro de Lisboa e não em Odivelas, faria aqui também alguma diferença? Como? Acha que por ser em Odivelas e não ser o Colégio Militar em Lisboa, que também há aqui algum tipo de critério que marque a diferença, não se dê tanto valor à marca Odivelas, como falava? Aliás, Se fosse a marca Lisboa, teria outra eu até consideração. penso que o mais grave é mesmo, nesse aspecto, o mais grave até é o Instituto de Odivelas, porque é o único que está agregado a uma terra. Tem um nome, O exatamente. Colégio Militar é em Exatamente. Carnide, os pupilos é em Quando falamos Benfica. do Colégio Militar, não Quando se dizemos fala do do Colégio Instituto de Militar em Lisboa, Odivelas. exatamente. Aliás, o Portanto, Instituto, quando aqui é que é a sai, e questão. há bocado estava um bocado a chegar aí, o Exatamente. Instituto, Essa é que é a quando sai grande questão. para representar-se a ele, está a representar Odivelas, porque o nome está associado, não é? Aliás, e tem outro património, que falámos aqui outra vez e que agora não voltámos a falar, que é as meninas de Odivelas, que é uma marca que Odivelas tem que é fortíssima. Faz parte do Se património. calhar a coisa que mais me perguntam quando eu estou fora, já outro dia referi, as meninas de Odivelas, isto é uma marca. E tem outra coisa, Pode levar não para o- falámos aqui de outra vez e que eu acho que é importante realçar. O Instituto de Odivelas, enquanto instituição de ensino, o próprio Estado reconheceu a sua excelência ao dar-lhe duas vezes, uma vez como membro honorário da Ordem Militar de Santiago e Espada e outra vez membro honorário da Ordem Militar da Viz. É o próprio Estado que diz esta instituição merece estas referências. É o próprio Estado que diz vamos dizer a esta instituição que o trabalho que estão a fazer é um trabalho meritório. E agora, pura e simplesmente diz, acaba-se com isto, numa perspectiva que ainda não conseguiram comprovar que vamos poupar. O que é que vamos poupar? Porque eu gostava de saber... Nós vamos gastar mais. Exatamente. O Sr. Não Secretário de Estado, quando esteve lá a visitar a escola há cerca de um ano, Já lá foi. deixou uma nota escrita no livro de honra
em que destaca, Elogiava de facto o Luís de Odivelas. E, portanto, até depois desta nota deixada no livro de honra do próprio Instituto, nada faria prever, quer dizer, como é que alguém escreve no livro que é uma escola, de facto, com características muito boas e depois a seguir... Essa nota poderia ser divulgada Essa nota é publicamente. pública. Mas o Sr. Secretário já esteve lá? Ou tem uma visita. Portanto, E o Ministro conhece? O Sr. Ministro, penso que nunca visitou o Instituto de Odivelas. Foi visitado recentemente Poderia- pelo Sr. Presidente da República, não é? Exatamente. Por o mais Também alto fez ministro. referência. Poderia ficar visitado- aqui, Muito Paulo Dias simpáticas. Pereira, um apelo ao Ministro Aguiar Branco para visitar o Instituto de Odivelas. Nós já temos a oportunidade de convidar o Sr. Ministro a visitar o Instituto de Odivelas. O Sr. Ministro achou que poderia não ser bem interpretado neste momento. Compreendemos que o momento é especial, mas não faz sentido decidir sobre coisas que não se conhecem. E temos a certeza que se o Sr. Ministro visitasse o Instituto de Odivelas, não tomaria esta decisão. Reforçamos aqui então E já o agora, apelo dessa visita. sujeitava-se mais depressa a ouvir um hino nacional do que o Grande Vila Morena. De certeza que ouviria o hino nacional e ouviria o hino da própria Instituto de Odivelas e ouviria o grito das alunas do Instituto de Odivelas. Muito bem. O José Barão das Neves está claramente a perder em termos Não, mas de a questão, tempo não, eu penso que aqui a nesta questão discussão. principal, este tipo de decisões é que me preocupam, que são as chamadas decisões cegas. Quando não se põe todo o que é este tipo de decisões à discussão, ouvindo todas as partes interessadas, faz muita impressão. Eu tenho alguns anos de trabalho, já lá vão 40 e tal, e uma das coisas que eu mais aprecio em todas as minhas funções, que têm sido variadas, é ouvir as outras pessoas, porque eu acho que nós tomamos melhor decisões quando ouvimos as outras pessoas do que propriamente... É evidente que temos que tomar uma decisão, Claro que sim. mas convém tomar uma decisão que seja Informado. muito bem baseada, porque se estamos a tomar uma decisão precipitada, depois arrependemos. E, portanto, por essa razão, eu acho que esta decisão faz-me lembrar aquela série que havia, que era o Yes Minister, portanto, que toda a gente dizia que sim ao ministro, quer dizer... E eu acho que há aqui um bocado, as pessoas têm que às vezes também ter coragem. Eu aqui devo dizer que aprecio a coragem do Miguel, porque sendo um senhor que é lá do CDS e sendo o Miguel do CDS, acho que é de realçar, porque hoje em dia não se encontra muitas pessoas com esta frontalidade. E, portanto, eu aqui devo dizer isso. Agora, Mas eu sou de Odivelas, eu sou eleito por Odivelas. Eu não sou eleito pelo CDS. Atenção, com esta minha declaração, devo dizer que eu não vou fazer parte das listas do CDS nas próximas eleições. Isso ainda vamos negociar. É independente. Fique bem expresso que este meu elogio não passa por aí. Agora, eu gostava de saber, a Assembleia Municipal já tomou uma posição sobre isto? Não, ainda não houve Assembleia. Pronto, é que eu gostava Ou de ver... foi logo no dia a seguir, não. A Câmara Municipal... Não, a Assembleia gostava foi no de ver dia o a seguir envolvimento. Porque à O decisão. Miguel diz, e bem, a Câmara Municipal... Mas a Assembleia, mas a Assembleia Municipal também é... Não, mas a Assembleia... Quero ver o envolvimento da Assembleia A Municipal. Assembleia já fez votos antes da decisão. Já? Já fez votos antes da decisão. Por unanimidade? Não. Não foi por unanimidade. Mas pronto, teve o voto contra, não sei de quando, não foi. Até o PS foi, no PS para a esquerda não foi. Mas a questão é esta. Houve votos até à decisão, depois da decisão, a decisão foi tomada uma terça-feira, salvo erro, houve Assembleia na quarta, a decisão foi à quarta e à quinta e não deu tempo para meter a coisa, mas vamos ver. Nesta com certeza que haverá uma moção. É que quer se não, o Executivo já tomou uma posição por unanimidade, não é? Sim. E, portanto, há essa posição já do Foi por Executivo. unanimidade? Por unanimidade. Eu li isso hoje, que foi uma posição por A unanimidade. Assembleia Municipal também tem Portanto, agora estão Mas, reunidas as fala condições. no Executivo para colocar uma última pergunta, até porque já vamos com mais de uma hora de programa. Nesta discussão, nomeadamente entre o Miguel Cheira Brasil e Carla Rosinhas, qual é o seu ponto de vista acerca do papel da Câmara? Troca de impressões. nessa- Eu posso fazer aqui de Troca de moderador. impressões. Posso fazer de moderador. Exatamente. Já que aqui está como independente, gostava de saber a sua opinião também como cidadão de Odivelas. Eu acho que a Câmara vai ter que tomar uma posição mais firme para além deste comunicado. Acho que é uma posição, eu percebo o que é que o Miguel está a dizer. E acho que vai acontecer, porque há todas as condições para que isto não seja uma luta do CDS, do PSD, do PS, e seja uma luta de pode ser, todos pá. os odivelenses. Não é perdida. Porque, repara uma coisa, eu estou muito à vontade para dizer isto. Olha, nunca tive nenhuma filha no podemos Instituto de discutir. Odivelas, não calhou, ou porque não quiseram ir para lá, porque também podia acontecer esse fator. Portanto, Mas elas concorda também que é devem- uma marca do Conselho, Agora, não é? eu Já não aqui. posso, é como um odivelense, porque me bati para que Odivelas fosse um conselho, porque
ando sempre a defender a minha freguesia, não posso é aceitar estas decisões cegas, dizendo que o Instituto Odivelas vai acabar. É uma marca. O Miguel há pouco dizia, mas é verdade, a nossa grande marca são as meninas de Odivelas, com o devido respeito. Mais que o Dom Dinis, é mais conhecido as meninas de Odivelas do que quando o eu Dom Dinis de Odivelas. quando eu digo em Bragança, quando eu digo em Vila Real de Santo António, eu sou de Odivelas, pá, é as meninas de Odivelas. Toda a gente ouve falar e, portanto, das meninas nós de estamos a Odivelas. acabar com isto. E o nosso poder A nossa local história. não pode deixar acabar com isto. Não pode, de forma alguma. Pá, a gente faz um cordão humano, a gente está lá os bracinhos todos à volta daquilo e de certeza que as pessoas vão lá todas. Mas as pessoas têm que se mobilizar. As pessoas têm que se mobilizar. As pessoas não podem Mas ficar. A vigília foi altamente mobilizadora, as pessoas estão mobilizadas. As pessoas têm que se mobilizar mais. As As pessoas não podem ficar em casa. Novas alunas, Novas alunas. Para alunas. ver Mas uma- Paulo já aqui Se houvesse referiu que há se 100 houvesse novas, nós novas lançámos, candidaturas. 100 Eu novas acho que se Sem podia, novas. olha, eu dava-lhe uma Mas sugestão, que se era nós- fazer essa campanha. nós Eu lançámos- quero ir para o Instituto Odivelas. Nós lançámos muito Fazer essa recentemente. campanha. Eu quero ir para o Instituto Odivelas. Nós temos a certeza que se houver uma promoção do Instituto Odivelas, eu vou. Exatamente. Se houver uma promoção, muito rapidamente é possível alcançar as 450 alunas, portanto, mais 200 alunas novas. Porque, como dizia, sem qualquer promoção já existem mais de 100 pré-candidaturas. E houve um aumento também nos últimos anos, não foi? Sim, claro, tem havido. Aliás, com o trabalho desta direção, que Pois. tem feito um trabalho extraordinário. E há a questão, nesse há a questão aspecto. do pré-escolar que não referiu, mas que eu sei também que É verdade. precisamente Está pela vacinada. Associação das Antigas Alunas, É não é? verdade. De se eventualmente ter essa valência. não é? Esta escola tem essa capacidade e, portanto, existe uma associação de antigas alunas muito forte Exato. à volta Sim, muito forte. do Instituto Odivelas, com Cuja muito carinho presidente, pela sim. escola, com muito carinho pelas alunas da escola. E elas próprias se mobilizaram e apresentaram um projeto de criação deste ensino pré-escolar. E, portanto, nós também consideramos esse vetor, essa iniciativa, se bem que entre custos e proveitos não haveria, também porque as associações das antigas alunas mobilizaram-se de forma gratuita, prestariam este serviço. E, portanto, é também uma forma de angariar novos alunos e começarem logo de pequeninos a poderem ficar pelo Instituto Odivelas e depois escolherem até o Colégio Militar, o Instituto Odivelas, os Pupilos ou uma escola civil. Qualquer uma delas. Portanto, nos próximos meses, pais, alunas e habitantes de Odivelas, de uma forma geral, não vão, com certeza, baixar os braços. Não podemos. Nós acreditamos muito nesta escola, acreditamos muito nesta direção, acreditamos muito neste trabalho que tem sido desenvolvido. Visitando a escola é impossível não acarinhar, é impossível não defender. É absolutamente impossível. Muito bem. Ficam então as palavras do Paulo Dias Pereira, nosso convidado especial neste programa, Presidente da Associação de Pais do Instituto de Odivelas. Muito obrigada a todos os presentes, Carla Rosinha, José Barão das Neves, Miguel Chara Brasil. Muito obrigada por todo o apoio nesta discussão, nesta conversa sobre o Instituto de Odivelas, que resultou nos pontos de vista aqui do painel e do Presidente da Associação de Estudantes sobre as causas e as consequências, pais, peço desculpa, sobre as causas e consequências do encerramento do Instituto de Odivelas. Eu despeço, muito obrigada pela sua atenção, bom fim de semana.